Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana bastante mais tranquila a nível da agenda económica, bastante mais do que as semanas anteriores, com um elevado número de discursos por parte de responsáveis dos bancos centrais, principalmente Banco Central Europeu e Reserva Federal, e onde os mercados também estiveram bem atentos ao que se vai passando no Médio Oriente. A situação no Médio Oriente, nomeadamente na faixa de Gaza, com a recusa, digamos, da aceitação do cessar-fogo proposto pelo Hamas a Israel foi, como aliás de alguma forma previsivelmente recusado. Isto levou uma vez mais a um escalar do conflito e os receios em torno de um alargamento do mesmo continuam a avolumar-se. Mas os mercados ligaram pouco, digamos, os mercados financeiros ligaram pouco a essa situação e bastante mais aos muitos discursos que foram sucedendo durante a semana por parte tanto de responsáveis do Banco Central Europeu como responsáveis da Reserva Federal, mas ainda com outros como alguns responsáveis do Banco de Inglaterra, nomeadamente o seu governador Andrew Bailey, e no Banco do Japão, caso do Ueda, também a referir alguns novos pontos no mercado. No meio disto, de destacar, digamos que por parte da Reserva Federal há uma unanimidade bastante elevada para continuarem a empurrar qualquer corte de taxas de juros para lá de março. Já no Banco Central Europeu pareceu-me a mim, pelo menos, haver alguma divergência de opiniões sobre para quando o primeiro corte de taxas de juros, se bem que grande parte deles continua, aliás, como todos eles, continuam a apontar para o verão, ou um pouco mais tarde ainda do que isso, sendo que alguns mesmo referem a possibilidade de nem sequer haver ainda qualquer corte de taxa de juros este ano, embora isso me pareça uma opção afastada pelo núcleo duro, digamos, do Banco Central Europeu. No Japão, há alguma surpresa. Tanto o vice-governador como o governador do Banco do Japão vieram ao mercado e tiveram, digamos, disseram que provavelmente até poderiam sair da política de taxa de juros negativa, mas que isso não implicaria que deixassem a política facilitista de forma a apoiar a economia, e isto acabou por ser de alguma forma surpreendente, dando aqui algum suporte aos mercados acionistas e algum peso ao iene, por assim dizer. Nos bancos centrais tivemos o Banco Central Australiano, onde manteve, como era mais do que esperado, a sua taxa de juros nos 4,35%. Também tivemos o Banco do México, que acabou por manter a sua taxa de juros e não a cortar, como havia algumas projeções nesse sentido, a ficar nos 11,25%. A nível de dados económicos, de facto, as atenções tiveram essencialmente nos Estados Unidos, no índice de serviços do ISM, que recuperou dos níveis do mês passado, de dezembro, aliás, este número foi o número de janeiro, e principalmente com a componente de emprego dentro deste ISM de serviços, que recuperou daquele mínimo que tinha atingido em dezembro, voltando para um nível de expansão, isto colocando mais longe, digamos, ou pelo menos empurrando o tal corte de taxas de juros por parte da Fed um pouco para além de março. Também continuamos a ter os resultados empresariais que continuam a surpreender de uma forma geral pela positiva, dando aqui assim algum suporte aos mercados acionistas, que teve mais uma semana em alta de uma forma geral, com muito poucas exceções. Como vemos por aqui, o índice Nikkei voltou a negociar em alta, ganhou esta semana mais de 2%, atingiu um novo máximo dos últimos mais de 30 anos, cerca de 34 anos. O S&P 500 continua a fazer novos máximos, a renovar máximos históricos. Esta semana terminou mesmo acima pela primeira vez dos 5.000 pontos e ganhou 1,37% esta semana. O Eurostock também tem vindo a fazer novos máximos históricos e ganhou esta semana cerca de 1,3%. Em contraciclo está o nosso índice PSI 20, que esta semana caiu um pouco mais de 2%, pressionado pelas perdas da EDP, que terminou a semana a perder quase 7%, enquanto a empresa que mais ganhou
foi o dos CTT a ganhar um pouco menos de 1%. O mercado cambial teve, digamos, uma fraca volatilidade durante esta semana, com os mercados a continuarem bem em modo de risco. Viu-se principalmente as moedas que normalmente são tidas como refúgio a perder um pouco, o caso do franco suíço, o caso do iene japonês. O dólar também recuou ligeiramente, terminou praticamente pouco alterado, esse não teve um comportamento, como digo, com volatilidade praticamente nula e manteve-se aos mesmos níveis. E já em ganhos, as divisas que normalmente ganham em situações de mercado mais calmo, mercado a negociar em modo de risco, o caso da coroa norueguesa, por exemplo, do dólar australiano ou do dólar neozelandês, que esta semana foi, digamos, a divisa que mais ganhou, e temos aqui o NZD dólar, a divisa que mais ganhou depois dos dados do emprego terem-se mostrado acima do esperado e mesmo acima das projeções do Banco Central neozelandês, o que levou a alguma expectativa sobre a possibilidade do Banco neozelandês voltar mesmo a subir taxas de juros, dando aqui assim, portanto, aqui uns ganhos à sua divisa, ao dólar neozelandês. E o NZD dólar, como vemos aqui, a terminar em alta. O euro dólar, depois de fazer um novo mínimo, terminou a semana ao nível onde tinha começado, ligeiramente ali abaixo de 1,08. Nos mercados de commodities, houve aqui assim, digamos, de destacar os ganhos tidos pelo petróleo, que depois das perdas da semana passada de cerca de 7%, esta semana acabou por recuperar aqui para os 6%. Alguma preocupação de alguma forma que o escalar do conflito no Médio Oriente possa levar a uma disrupção da oferta, acaba por dar aqui assim algum suporte aos preços do petróleo. Isto também quando os mercados veem uma procura que poderá eventualmente aumentar, com bons dados económicos nos Estados Unidos e com a procura, inclusive psicológica, nem que mais não seja, pelo começo do ano novo lunar chinês, que começou este fim de semana, em que os festejos levam a grandes deslocações e, portanto, à necessidade de combustível em si e, portanto, de uma procura maior por parte da China do petróleo. Esta semana que vai começar é exatamente esse o tema, é o ano do dragão, o ano novo lunar da China, que começou e que vai manter os mercados chineses afastados durante esta semana, em feriado. Grande parte dos mercados asiáticos também estão a trabalhar, não vão estar abertos a semana toda. Os mercados também vão olhar para o que vai acontecendo no Médio Oriente e com uma agenda económica desta vez um pouco mais bem preenchida do que a semana passada. No mercado, no ano do dragão, com os festejos, acaba por dar aqui assim também algumas expectativas ao mercado sobre a possibilidade da China recuperar um pouco o crescimento económico, o desenvolvimento económico e na tal situação do petróleo que acabei por referir, de haver aqui alguma procura suplementar por parte da China. Os mercados obviamente que vão continuar a estar também atentos, apesar de não terem tido até agora um impacto muito relevante. Os desenvolvimentos em torno de Rafah e a nova frente, digamos, aberta por Israel, de ataque à cidade de Rafah, poderá levar aqui assim, uma vez mais, a receios de um alargamento do próprio conflito, com os países árabes a declinar mais este ataque israelita, e o mercado vai estar seguramente atento ao que se vai passar aqui em torno desta nova frente de combate com o Hamas por parte de Israel. Também esta semana vamos ter inúmeros discursos por parte de banqueiros centrais, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, e isso é visível logo no primeiro dia da semana, com um elevado número de discursos, tanto da parte da Reserva Federal como da parte do Banco Central Europeu, e isto acabará por dar aqui assim poderá dar aqui assim
algum impulso, a colocar algum caminho nos próprios mercados, tanto nos mercados cambiais como nos mercados acionistas e, obviamente, nos mercados obrigacionistas. Na componente de a agenda económica, esta semana dirige-se mais para, digamos, o tema central é a inflação nos Estados Unidos. O mercado está à espera de alguma queda dessa mesma inflação. A inflação total deverá cair dos 3,4% para os 3%, pelo menos essas são as estimativas, com um crescimento de preços mensais na ordem dos 0,2%, com a inflação subjacente no mês de 0,3% e no ano a cair dos 3,9% para os 3,8%. Também bastante atento vai estar o mercado ao que se vai passar com a agenda económica no Reino Unido, que vai estar bastante bem preenchida, onde vamos ter dados da inflação, do PIB e do mercado de trabalho. Obviamente que a época de resultados também ainda não terminou, vamos ter mais resultados esta semana. Em princípio, vamos esperar que vão na linha da grande maioria dos resultados que têm estado a sair até agora, ou seja, acima do esperado, e que têm de alguma forma dado aqui suporte a este modo de risco que os mercados continuam a trabalhar. Bom, para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!